Bom, já estamos de volta, pessoal, só repassando, né? Da mesma maneira que a gente definiu função e equação logarítmica, quando a gente tem a incógnita no logaritmando, a mesma coisa vai acontecendo aí na equação, né? Perceba que a gente está falando do mesmo universo, faz sentido, nós estamos falando das mesmas coisas. Perceba que da mesma maneira a gente sempre vai tratar em situações de mesmas bases, e aí se não estiver, é aquela dica que eu comentei no final do bloco anterior. Já é um indício da aplicação da propriedade de mudança de base. Então aqui, como eu já comentei também, está descrito e destacado aqui no texto, as propriedades mais uma vez serão destaque nas nossas resoluções. A questão agora é que ao invés de trabalhar com uma igualdade, nós vamos trabalhar com a desigualdade. E tá esse exercício aí proposto para a gente. Perceba que a única coisa que mudou do que a gente estava fazendo anteriormente é justamente o sinal, né? Antes a gente trabalhava com igualdade, agora a gente trabalha com desigualdade. Então, vamos lá para o nosso caderno, vamos resolver este primeiro exercício de inequação logarítmica juntos. Bom, pessoal, vamos à inequação proposta pelo exercício. Nós temos o seguinte, nós temos log de 2x menos 1, isso na base 1/5 tem que ser maior que log também na base 1/5 de x mais 1. Bom, o que a gente vai ter que fazer, né? Condição de existência, eu tenho certeza que foi a primeira coisa que veio à sua cabeça. E se foi isso mesmo, hoje eu encerro essa aula feliz, porque é exatamente a parte mais importante que se eu pudesse destacar, é a questão da gente sempre observar as condições de existência. Então vamos começar por elas, né? Então, as nossas condições de existência. Como foi combinado, vamos sempre escrever como a gente genericamente descreve uma equação, uma função logarítmica. Log de x na base b, e aí vem as tais condições de existência. E essas condições são que x é maior que zero, ou seja, x é positivo. B também tem que ser positivo, só que existe mais uma restrição. Além de ser positivo, ele tem que ser diferente de 1. Beleza? Então perceba, onde é que nós vamos analisar as condições de existência? Ora, onde tiver incógnita. Tem incógnita na base, que é 1/5? Não. Então, o nosso trabalho vai ser avaliar as condições de existência nos logaritmandos. 2x menos 1, x mais 1. Então, vamos fazer até aqui na sequência. Eu vou até dar aquela separadinha do resto do exercício. Vamos lá. O primeiro teste vai ser para o primeiro logaritmando, 2x menos 1. E como a gente viu ali, aqui do lado, né, que eu deixei destacado, isso tem que ser positivo, maior que zero. Basta isolar o nosso x. 2x maior que 1, bastante simples, né? X maior que meio. Então essa é a primeira condição. Então, lembrando sempre o quê? Que a gente sempre vai voltar nas condições. Bom, além dessa de x maior que meio, a gente tem outro logaritmando. Então seria o nosso segundo teste. Então é para uma outra expressão que é x mais 1. Isso também tem que ser positivo. Mais fácil ainda, né? Basta isolar esse x aí e já está tudo certo. Passo o menos 1, o 1 para o outro lado, isso fica menos 1. Beleza? Então são essas duas condições que nós teremos que nos atentar ao final do exercício. Lembrando sempre o quê? Que nós começamos pela condição de existência e terminamos na condição de existência. Você percebeu? Na parte de equação não foi necessário, mas aqui na parte de função e principalmente aqui, né, onde nós estamos agora aqui na equação, são essenciais. Bom, o que a gente tem, né, a mesma base seria desconsiderar os logaritmos, né? Então seria basicamente a análise do nosso intervalo. Por quê? Porque a gente sabe que 1/5 está entre 0 e 1.
Então, a gente tem aqui a nossa base. 1/5, ela está entre 0 e 1. Então, aqui nós temos esta nossa base aqui, 1/5. E o que isso diz para a gente, né? Que a gente vai conseguir analisar esse intervalo da seguinte maneira. Se a gente fosse substituir qualquer valor aqui, perceba que 2 vezes alguma coisa muito pequena, menos 1, isso dá negativo. Aqui, pelo contrário, a gente tem uma coisa muito pequena e soma 1. Então, aqui a gente tem um valor maior do que tinha nesse primeiro logaritmando. Então, seria dizer o seguinte, que 2x menos 1 é menor que x mais 1. Isso no que a gente está analisando aqui, né? Dos dois logaritmandos. Com isso, a gente chega à conclusão o quê? Basta aí agrupar os dois, né? Passou o x para cá, fica menos x, então dá 2x menos 1, menos 1x dá x, e aí esse outro 1 aqui que está negativo, eu posso passar para o outro lado somando, né? Então isso fica menor que 2. Então, esse é o intervalo que a gente tem. Perceba que se você olhar daqui de cima, né, existem 3 intervalos na sua tela. Por quê? Porque, mais uma vez, a gente vai ter que retomar e analisar qual que é o intervalo comum a todos esses pequenos intervalos, né, se assim a gente pode dizer. Então vamos analisar aqui, ó. Nós descobrimos 3 que o x tem que ser maior que meio. Então imagina que meio está por aqui, é maior, bolinha aberta, tem que ser maior, tem que ser para o lado direito. Isso daqui, ó, daqui que a gente está analisando essa primeira condição. A segunda condição dizia o quê? Que é justamente logo abaixo. Que x tem que ser maior que menos 1. Então a gente tem essa segunda condição. 1 menos 1. Bolinha aberta mais uma vez porque não tem o sinal menor igual. Maior igual. Então tem que ser maior. Então mais uma vez para a direita. Chegamos a essa outra condição aqui, né? De que x tem que ser maior que 2. Então aqui nós vamos posicionar mais uma vez. Perceba que existe só um intervalo que é comum a todos, né? Se a gente fosse traçar, né, numa quarta retinha auxiliar, a gente ia identificar o quê? Que apenas essa faixa maior que 2 está presente em todos, né? Se a gente fosse limitar por aqui, só esse daqui, limitar por aqui, esse daqui já estaria fora. Limitando pelo 2, ó, essa condição, ser maior que 2, exclui essa parte de cá, né? Então, por isso que a gente tem que a nossa resposta vai ser justamente o intervalo comum. Concorda que é comum a todos, se a gente esquecer todos os lados, ó, do 2 em diante? Então, por isso que o 2 é a nossa resposta. Observe qual é o intervalo comum às 3 situações. Então, a gente vai dar isso como uma notação, né? Perceba que vai ter que ser menor que 2. E vai ter que ser... só conferindo aqui, vai ter que ser menor que 2. E maior que meio. Só vou refazer esse exercício, porque eu fiquei com uma sensação de ter pulado alguma coisa. Só um segundo, pessoal. Ó, log de 2x menos 1, 1/5, maior que log 1/5 de x mais 1. Então foi o que a gente tinha comentado já, passando bem rápido, né, as condições de existência. A gente tinha 2, que é até o que eu estou trazendo do exercício anterior. A primeira era x maior que meio. E a segunda era x maior que menos 1. Depois disso, a gente tinha visto que x
mais 1 é maior, x mais 1 é maior que 2x menos 1. Que isso dava para a gente o quê? Que x tinha que ser menor que 2. Ah, acabei de pegar o que eu tinha me confundido. A questão é que eu tinha invertido o sinal na hora que eu tinha passado. Então, daqui a única coisa que vai mudar é o seguinte, a análise das retas, né, que a gente vai ter com o sinal. A gente tinha essa primeira condição de maior que meio. Então, ó, aqui é meio. Então tem que ser maior que meio. E a segunda condição tinha que ser menor que 2. Por isso que eu estava pegando ali no sinal de 2, estava achando estranho. Por isso, ó, porque agora a ideia é exatamente a mesma, da gente analisar intervalo comum. Então percebe, ó, se a gente tampar para cá, a de cima não tem esse intervalo, não tem a cobrinha. Se a gente olhar só no meio, existe esse intervalo comum. E se a gente olhar só para a direita, só a primeira tem um intervalo. Então, o intervalo comum e a resposta do nosso exercício é esse intervalo que vai de meio até 2. Por isso que a nossa solução, a gente diz que é conjunto de x pertencente aos reais, tal que o x vai estar no intervalo, né? Então, ele vai estar de meio a 2. E essa é a resposta do nosso exercício. Retomando aqui, bom, como você pode observar, só um pequeno lapso ali numa confusão de sinal, mas é justamente isso que vai poder te pegar num exercício de inequação de logaritmo. Vai ser situações onde a parte básica que vai ser sinal, alguma coisa disso que vai fazer você errar. Então preste bastante atenção, sinais são bastante importantes, eles podem acabar estragando a sua resolução, né? Então, existem mais um exercício que eu queria passar para você, que seria esse daqui: resolva a inequação logarítmica log de x ao quadrado mais 2 na base 10 maior que log de 2x menos 1 na base 10. Perceba mais uma vez, o que a gente já pode falar logo de cara, que as bases são iguais, né? Então isso pode facilitar a nossa resolução. Bora lá para o nosso caderno e vamos resolver mais um exercício. Bora lá. Bom, pessoal, então, passando para esse próximo exercício, nós temos o seguinte. Nós vamos ter log de x ao quadrado mais 2, isso na base 10, tem que ser maior que log de 2x menos 1 na base 10. Aqui, aquele detalhe que vale a pena comentar, que é o quê? Que eu não precisaria necessariamente estar colocando, indicando a base 10. Né? O que você tinha que já ter essa sacada é que se não tem a base, o índice é o 10. Né? Então, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Como eu tenho certeza que você não vai esquecer, nosso primeiro passo sempre vai ser analisar condição de existência. Então, a condição de existência, nesse caso aqui, vai ser a seguinte. A gente vai ter, para a primeira situação, né, só lembrando, escrever de uma maneira genérica, log de x na base b. Quais são as condições? X maior que 0, b maior que 0. Por quê? Todo mundo tem que ser positivo, tanto x quanto b. Só que o b tem que ser também diferente de 1. Dito isso, a gente os dois pontos. A gente vai analisar os logaritmandos. Por que, Pedro, os logaritmandos? Onde estão as incógnitas? Nos logaritmandos. Então não faz sentido a gente analisar a condição de existência na base. Né? Então, onde tiver o x, nós vamos analisar a condição de existência. Se o x for apresentado na base, aí sim vai valer essa análise. Então vamos lá. A gente vai fazer dois testes. O primeiro vai ser para x ao quadrado mais 2, né? Então nós temos x ao quadrado mais 2. Isso tem que ser maior que 0. Portanto, x ao quadrado tem que ser maior que menos 2. E aqui
a gente já percebe o quê? Que isso daqui vai dar x maior que a raiz quadrada de menos 2. E como você bem sabe, não existe raiz de número negativo, ou seja, não temos uma raiz real. Não tem raiz real. Então, observe isso nos exercícios, né? Eu acho que esse é o primeiro caso que a gente faz nessa coletânea de exercícios que eu trago para nossas aulas, onde a gente tem essa situação, né, da raiz do número negativo. Então, saiba que é a situação onde a gente não tem uma raiz real. E aí basta agora a gente analisar o outro logaritmando, né, que é o 2x menos 1. Isso também tem que ser maior que zero. Esse fica mais fácil, né? 2x maior que 1, portanto x maior que meio. Então, a gente tem duas condições, né? A primeira não existe, então a gente acaba ficando só com essa segunda do x ter que ser maior que meio. Bom, beleza, dito isso, agora a gente pode voltar aqui para em si a desigualdade dos logaritmos. A gente tinha log de x ao quadrado mais 2 maior que log de 2x menos 1. Perceba, né, que aquela situação onde nós temos logaritmos de mesma base, basta igualarmos os logaritmandos. Nós vamos ficar com x ao quadrado mais 2 maior que 2x menos 1. Bom, mais uma vez, né, ficou tranquilo. Esquecemos a parte de logaritmo, daqui para frente esse exercício não entra mais a parte de logaritmo, né? Só no final nós vamos retomar avaliando intervalo de condição de existência. Passando todo mundo para o mesmo lado, que esse vai ser o trabalho que você vai ter que ter agora, vai ser x ao quadrado mais 2 menos 2x mais 1. Isso maior que zero. Agrupou x ao quadrado menos 2x mais 3 maior que zero. Chegamos a uma equação do segundo grau. Inequação do segundo grau, melhor dizendo. Por quê? Trabalhamos com uma desigualdade. Daqui, o que a gente vai ter que fazer? Como você já bem sabe, né? Nós vamos ter que analisar aqui a concavidade, os pontos onde este gráfico ele é menor que zero. Então, vamos lá. Você já sabe o passo a passo daqui. Vai ser a famosa fórmula de Bhaskara. Delta igual a b ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 3. Menos 2 ao quadrado isso dá 4, menos 4 vezes 3, 12. Portanto, isso dá menos 8. Aí temos um pequeno problema. Como o nosso delta deu menor que zero, ou seja, a gente pode até escrever isso, né? Como o delta foi menor que zero, a equação não possui raízes reais. Essa é a conclusão que a gente chega através do cálculo do discriminante, né? Pelo fato de ele ter sido menor que zero. Portanto, os únicos intervalos que a gente vai ter que analisar serão os da condição de existência. Então, como o delta é menor que zero, nós só vamos olhar para a condição de existência. A condição de existência nos dizia o quê? Que x tinha que ser maior que meio. E essa é a resposta deste exercício. Retomando aqui, como você pode observar, são bastante simples essas questões, né? Tirando, lógico, a questão de prestar atenção em sinais, quando a gente for multiplicar essa linha, né? Por exemplo, se a gente for multiplicar essa linha aqui por menos 1, lembrar que a gente vai ter que inverter o sinal, são coisas que vão do dia a dia, assim, a gente pode ficar uma semana sem fazer um exercício desse e aí você acaba esquecendo naturalmente. Mas sempre
Deixe isso anotado em algum lugar, porque sempre que você for praticar, você se atentar a esses pontos que são críticos, são essenciais para a resolução do exercício. E aqui, por fim, o último exercício da nossa aula de hoje, a gente vai determinar o conjunto solução da inequação logarítmica. Você vai ver que a resposta, né, de uma inequação é sempre o conjunto solução. Percebe que no exercício anterior ele pedia para a gente resolver, pedir o conjunto de solução, é tudo a mesma coisa, a gente está trabalhando com sinônimos. Então vamos ver a inequação logarítmica que nos é proposta. O log de x menos 5 na base meio, menos o log de x na base meio, tem que ser maior que o log de x mais 3 na base meio. Perceba que estamos trabalhando mais uma vez com todo mundo na mesma base. Isso é sensacional. Comemora. Sempre que você chegar num exercício de log e trabalhar na mesma base, é uma facilidade que o exercício nos dá. Por quê? Porque você não vai ter que fazer a transformação de base, então a mudança de base. Então aqui vai ser puramente aplicação de propriedade. Eu tenho certeza que se você estava ligado aí no nosso bloco de equações logarítmicas, você já sabe até qual propriedade a gente vai usar aqui. Bom, vamos lá então para o nosso caderno e vamos resolver esse nosso último exercício. Bora lá. Bom, pessoal, mais uma vez, né, passando para cá a inequação desse exercício, a gente tem o seguinte, a gente vai ter log na base 0,5, né, também conhecido como meio, de x menos 5, menos o log de x na base meio, maior que o log de x mais 3, também na base 0,5. Então, mais uma vez, vale ressaltar, nós estamos na mesma base, um problema a menos. Agora sim, te pergunto, começamos por onde? Quem respondeu condições de existência, uma estrelinha positiva. Porque, como eu comentei, sempre que você for trabalhar com funções e inequações, condição de existência é começo e fim de exercício. Então vamos começar analisando as condições. Lembrando sempre, a gente escreve uma equação, uma função logarítmica, sempre de uma forma genérica, como por exemplo log de x na base b. As condições são as seguintes: x e b têm que ser positivos. Isso é o mais tranquilo. O que eu preciso que você lembre é que além de b tem que ser maior que 0, ele também vai ter que ser diferente de 1. Por isso que a gente repetiu isso em todos os exercícios. Tenho certeza que você já está lembrando disso. Bom, dito isso, vamos analisar as condições para todos os logaritmandos. Mais uma vez, por que no logaritmando? Porque é nele que está a incógnita. A incógnita ela não está no denominador. Ela está em cada um dos logaritmandos. Então, aqui nós teremos que fazer 3 testes, 3 intervalos que nós iremos encontrar, né? Por quê? Porque existem 3 logaritmandos diferentes. O primeiro é x menos 5 maior que 0. O segundo, x maior que 0. O terceiro, x mais 3 maior que 0. Todo mundo tem que ser positivo. Daqui, só passar o 5 para o outro lado. X maior que 5. X maior que 0 já é um intervalo. E aqui a gente tem que x tem que ser maior que menos 3. Perceba que só por aqui, se a gente fosse olhar, né, analisar, o nome que eu conheço pelo menos é varal, né, o varal dos sinais. Se a gente for analisar a primeira situação, a gente tem o quê? Que o 5 está aqui, ó, e nós só temos valores acima do 5. Olha o segundo. Ele só pede que seja positivo, ou seja, maior que 0. Então olha aqui comigo, ó. Estamos no 0. Ele quer só valores maiores que o 0. E aí, por fim, nós vamos para o terceiro intervalo das condições de existência.
Então, ó, perceba que nós nem começamos nosso exercício. Obviamente começamos por quê? Primeiro passo, condição de existência, mas nem começamos a fazer conta, né? Nós não olhamos para a inequação em si, só logaritmamos. Na terceira situação a gente tem que ter maior que menos 3. Então, menos 3 está aqui, maior está para lá. Perceba o seguinte, ó. Vamos olhar para cá. Olha para o zero. Só o 3 tem desse lado. Percebe que não tem cobrinha em cima aqui nesse intervalo, né, nos 3. Para ser intervalo solução, para ser a resposta, a gente vai ter que tapar assim o intervalo e vão ter que ter tanto essas cobrinhas aqui, aqui e aqui. Aí sim vai ser um intervalo comum a todos. Percebo que agora tampando no lugar do 5, em qualquer jeito que eu for colocar, não existe um intervalo comum. Por quê? Porque na primeira situação a gente começa a contar somente a partir do 5. E se a gente for tapar a situação contrária, né, tapou todo mundo atrás do 5, percebe que aí chega num conjunto de solução. Por quê? Porque a gente tem essa sentença verdadeira para as 3 situações. Então, na condição de existência, nós vamos ter o quê? O 5, x maior que 5, como fator limitante. Então, por mais que eu tenha essas outras duas, o que vai limitar o meu resultado vai ter que ser maior que 5. Porque se eu encontrar 4, 4 é maior que 0, 4 é maior que menos 3, mas não é maior que menos 5, que não é maior que 5, não entra. E aí sim, a gente vai partir para a resolução do exercício em si. Perceba o quê? Que aqui, se você tem acompanhado as nossas aulas, você já percebeu a aplicação de uma propriedade, que era que dizia o quê? Perceba que a gente tem na seguinte situação, ó, log de B na base A menos log de C na base A. Isso pode ser escrito como log de B sobre C na base A. Com certeza você deve ter anotado essa propriedade no sentido oposto, que era o seguinte, ó, log de B sobre C na base A, abrindo em 2, né, a propriedade da divisão. O log na base A de B menos o log de C na base A. Percebe então, né, que a questão aqui é você ter em mente os dois caminhos da propriedade. Por quê? Perceba qual que é a substituição que nos facilita. Essa daqui, né? Nosso intuito sempre não é reduzir uma desigualdade entre dois logaritmos de mesma base. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que agrupar esses dois logaritmos de mesma base. Para agrupar, basta dividir x menos 5 por x. Então isso vai ficar um logaritmo só, né, na base 0,5, com a seguinte fração, né? Vai ser o x menos 5 no numerador e o x no denominador. Isso vai ter que ser igual não, né? Aqui eu até coloquei o sinal de igual, mas aqui na nossa inequação o sinal é de maior. Então presta atenção nesses detalhes aí, ó, sinal de maior. E aqui do outro lado o log de x mais 3. Isso também na base 0,5. Como a gente já viu, né? Essa é a situação que todo mundo gosta. É aqui que os nossos problemas começam a se acabar, porque mesmo a base nós desconsideramos e só olhamos para os logaritmandos. X menos 5 sobre x maior que x mais 3. Daí, né, multiplicação em cruz já encaminha bastante a nossa resolução para x menos 5 maior que x vezes x mais 3. Distribuindo esse x aqui, nós vamos ter x menos 5 maior que x ao quadrado mais 3x. Agrupando todo mundo do mesmo lado, nós vamos ter o quê? X ao quadrado menos 2x mais 5. Bom, agrupando, passando para o outro lado, né, x ao quadrado fica negativo. Por isso que é o sinal inverso, né? Passou o x para o outro lado, mudou o sinal. Aqui, o 3x passa para o outro lado, menos 2, menos 3, né, com mais 1, menos 2.
e aqui fica menos 5 igual a zero. E aqui é a mesma coisa, né? Bhaskara vai resolver o nosso problema. Delta vai ser igual a B ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, o A é menos 1, vezes C. Esse nosso delta vai dar x maior que zero. Só conferindo aqui, né? Se nós fizermos tudo certo, multiplica em cruz, isso fica x vezes x mais 3. Então, x menos 5. Ah, o que eu passei foi para o outro lado. Então, vai ficar x. Então, esse daqui eu inverti um sinal, né? Então, aqui é mais. Aqui fica mais. Não, tá certo. Eu estou confundindo aqui, pessoal. Desculpa, só um momento de desatenção. Por quê? Porque isso daqui vai ficar igual a 4. Menos com menos dá mais. Beleza? Mais com menos dá menos. Então, isso daqui dá menos 20. Porque, né, o estranhamento, sempre que a gente vê um delta dando negativo, aqui dá menos 16 no caso, causa estranhamento que não é tão comum, né? Então, perceba o quê? Que nós recaímos na mesma situação do exercício anterior, que era o quê? O nosso delta menor que zero. E nessa situação, o que nós fazemos? Nós vamos nos atentar apenas para o conjunto de solução vindo das condições de existência. Então, mais uma vez, delta menor que zero, analisa o intervalo comum nas as condições de existência. E nesse caso é o x maior que 5. E essa é a resposta desta equação. Inequação, melhor dizendo, né? Bom, pessoal, por hoje, esse era o último exercício que eu separei para a gente falar, inclusive nesse encerramento da parte de inequação. Você pode perceber que as minhas dicas estão se repetindo durante todas essas aulas que a gente comenta sobre esses assuntos, né? É você ter atenção às propriedades que são essenciais, lembrar sempre que em função inequação o nosso exercício começa e termina avaliando condição de existência. Você pode até perceber nesse último que a gente fez que a gente não tinha que avaliar, só tinha que avaliar das condições de existência. Então ali ela era começo e fim, né? A gente não tinha também como prever o delta menor que zero, mas perceba que nessa situação você já sabe também o que fazer, né? Não se assuste no exercício caso você encontre um valor negativo. Perceba então que nessa situação basta retomar a condição de existência e adotar o intervalo como conjunto de solução. Bom, por hoje é isso. Te espero na nossa próxima aula. Até lá!